Todo brasileiro tem direito à dignidade, ao cuidado, à vida, a estudar, trabalhar e crescer. Todo brasileiro e toda brasileira tem direito à esperança. Foi em nome desses direitos que há 41 anos nasceu o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Um partido criado pelo povo brasileiro para fazer da sua luta a nossa luta. Vacina no braço, comida no prato. O Partido dos Trabalhadores acredita que todo ser humano tem uma vocação natural para a felicidade. Filie-se ao Partido dos Trabalhadores, o Partido da Esperança. O Pai tá on e a TV PT também. Não tá sabendo? É só entrar no YouTube, pesquisar PT e clicar em se inscrever. Pronto! Todo dia tem conteúdo novo antenado com o que acontece no Brasil e no mundo. São programas, entrevistas, debates e muita política. Curta, compartilhe e ative o sininho para receber as novidades. TV PT, em sintonia com o Brasil, em sintonia com você. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Boa tarde. Eu sou o Nilo Bairros e esse é o Sextou no Senado. Você está chegando aqui, esse é o novo programa da bancada do PT no Senado Federal. A gente aqui vai falar sobre tudo que de mais importante aconteceu na política ao longo da semana e eu te convido desde já a participar aqui com a gente pelo chat aqui embaixo no YouTube e, claro, sempre dá um like, né, cada vez que você entrar no nosso vídeo e, ao mesmo tempo, se inscrever no canal, compartilhar com os amigos para fazer esse canal crescer cada vez mais, tá bom? Então, aqui a gente conta para você o que de mais importante aconteceu, sempre com um convidado ou uma convidada especial, sempre que possível e, claro, sempre com a agenda no final do programa daquilo que vai acontecer no Senado na semana que vem. A gente começa antes, agora, com o recado que os senadores deixaram aqui na estreia do programa. Manda ver, Choquito. Sextou, pessoal, e a TV PT e a Rádio PT estão lançando esse novo programa para quem quiser fechar a semana bem informado e com notícia de qualidade. Eu dou as boas-vindas a mais esse espaço de informação que nós estamos construindo todos juntos. Quero convidar todos vocês, todas vocês, para acompanharem o programa Sextou no Senado por meio do canal do PT no YouTube e pela Rádio PT. Contamos com vocês. O Sextou no Senado é um importante canal de comunicação para a nossa militância e para toda a sociedade. Quais as soluções que o nosso partido tem para enfrentar a atual crise política, econômica, social e sanitária? Estamos juntos. Agora, toda sexta-feira, você vai ter um bate-papo para saber a atuação de cada senador, de cada grupo nosso nas comissões, no plenário, nos grandes debates. Não perca, Sextou no Senado. Todas as sextas-feiras nós vamos estar aqui, exatamente no momento onde o pessoal já começa a papear os bares, as ruas, mas os trabalhadores não podem deixar a preocupação principal, os ataques sobre os direitos, as conquistas do nosso povo e da nossa gente no nosso país. Todas as sextas-feiras vocês vão ter as informações do que aconteceu durante a semana. Vida longa para o Sextou no Senado. Acompanhe. Obrigado a cada um dos representantes aí da bancada. Que grande cartinha eletrônica que a gente recebeu. Agora vamos falar de CPI, gente, porque tem muita coisa para falar no programa hoje. E olha só, durante essa semana nós tivemos importantes depoimentos, a começar por Marcos Tolentino, que vem a ser amigo de Ricardo Barros, que é líder do governo na Câmara, e possível sócio oculto do Febebank, uma empresa que se nomeia banco, mas que emitiu uma carta-fiança irregular para Precisa Medicamentos ter bala na agulha para negociar com o governo federal a venda de vacinas. Então, Marcos Tolentino negou que fosse sócio, ainda que os senadores tenham apresentado uma série de indícios, inclusive de propriedade de empresas dele, que participam da condução, né, da administração do Febebank. Enfim,
De qualquer maneira, esse depoimento marcou bastante e a gente lembra ainda que, além do depoimento na terça-feira, hoje ainda, é bom a gente já atualizar a informação, hoje houve uma batida, né, uma operação da Polícia Federal a pedido do Senado Federal, a pedido da CPI da Covid, justamente no escritório, na sede da Precisa Medicamentos, em São Paulo, para buscar com informações que até agora foram negadas à CPI e o contrato com a Bharat Biotech, que é a empresa indiana fabricante da Covaxin. A gente vê agora o resumo da terça-feira na CPI da Covid. A procuração dele para as 4 empresas, que são essas que Vossa Excelência cita, as 4 empresas, em todas elas consta exatamente a isenção da prestação de contas, ou seja, amplos poderes sem dar nenhuma satisfação depois. O senhor Marcos Tolentino, apesar de negar a propriedade deste esquema, tem o telefone informado como sendo da Fibbank, o mesmo do escritório Benete Associados, que tem Marcos Tolentino da Silva como membro do conselho do escritório. Marcos Tolentino da Silva faz uso da empresa R. Benete Consultoria para negociar uma carteira de precatórios de sua propriedade. Veja como tudo é dentro de uma organização única que vai circulando dinheiro, lavando dinheiro, como o Fibbank foi aceito dentro do Ministério da Saúde. Foi o jantar que o senhor participou, que o senhor ofereceu ao Pazuello, e foi ali negociado a compra da Covaxin, foi ali negociado a entrada da Precisa com a garantia do Fibbank? Vou permanecer em silêncio? Pois é, vai vendo, Brasil. Se não fosse essa CPI, estaríamos sendo vítimas do golpe da Precisa, Covaxin e do Fibbank. Isso aqui é um ecossistema criminal que está em pleno funcionamento neste momento, está operando nesse momento, com precatórios, com troca de dinheiro para lá e para cá. O Fibbank foi o avalista de um contrato entre a Precisa e uma empresa indiana produtora de preservativos femininos. O quanto esse governo é irresponsável, incompetente, insensível, que não respeita a população brasileira, que pegou um banco que não é banco. Essa CPI tem que ir até as últimas consequências, porque isso aqui não vai dar impeachment. Já na quarta-feira, dia seguinte, o lobista Marconi Nunes de Faria, que é amigo dos filhos do presidente, amigo da ex-mulher do presidente, amigo da advogada do presidente, ele confessou na CPI, no depoimento que deu, ter recebido da Precisa Medicamentos uma espécie de manual, um passo a passo sobre como fraudar licitações no Ministério da Saúde. O resto das perguntas ficou meio que sem resposta, o que por si só, né, gente, já é uma resposta, né? A gente vai ver aí no resumo da quarta-feira. Solta aí. Presidente, nós estamos diante do mais cínico dos depoimentos. Este CEO era um militante, uma liderança contra a corrupção. E depois se destacou no trabalho de bastidor, de lobby, de defesa de interesses escusos para várias empresas, principalmente para a Precisa. Seria assessoria política ter essa intermediação de um senador que a gente não sabe quem é? Como é que o senhor não lembra? É muito difícil a gente não lembrar um senador que estava de alguma forma facilitando essa aquisição. O senhor tem certeza que não lembra? E pode até ele não estar fazendo nada demais. O senhor não lembra, não? Não lembro. Renan Bolsonaro estava presente nesse jantar? Eu não me recordo se ele estava presente. Ele e o Ricardo têm a memória realmente. Casa de um advogado do presidente da República, o filho do presidente da República, presente ou não, você não lembrar se ele estava presente ou não. Isso é uma coisa. Mas ele estava, senador Humberto, ele estava. Sim, eu sei que estava, mas ele está dizendo que não estava. O senhor atuou neste forte esquema de corrupção do Bolsonaro, repleto de comparsas que mostra a formação de uma quadrilha no coração da República. O senhor operou com o presidente da República, Jair Bolsonaro. Dia 12 de maio de 2020, o senhor disse para a advogada do presidente, Karina Cufa, que entregou a ele, o Bolsonaro, uma carta. Qual o teor da carta? Ficarei em silêncio. Aproveite
Quem quer dizer que não tem nada aqui, aproveite mais uns meses. Presidente da República, ministros, secretários, família do presidente estão enovelados aqui nesse processo. Você acha que acabou? A CPI também decidiu reconvocar o diretor de plano de saúde da Prevent Senior, um plano de saúde que mantém uma rede de hospitais. Pedro Benedito Batista Júnior faltou ao depoimento ontem, alegando que tinha pouco tempo para se preparar, né? Mas, ao mesmo tempo, conseguiu aí, mesmo não tendo tempo para se preparar, conseguiu um habeas corpus para não responder as perguntas dos senadores. Ele será esperado, de qualquer maneira, na próxima quarta-feira, dia 22, na CPI. E, além de outras questões, né, que já estavam preparadas, ele terá que também responder sobre um fato novo que surgiu ontem, né, a suspeita de que a Prevent Senior omitiu dados sobre o número de mortos num experimento, num teste que foi feito usando o kit Covid, né, em sua rede, e isso tudo já foi explorado pela imprensa. É mais uma questão que terá que ser esclarecida na CPI na próxima quarta-feira, dia 22. A gente aproveita e faz o resumo de ontem, né, que também, mesmo sem a presença de Pedro Benedito, a CPI funcionou e funcionou muito. Vamos para o resumo de quinta-feira. O depoimento é muito importante porque ele está muito bem documentado e ele comprova algumas coisas muito graves. Primeiro, que virou uma mercantilização essa questão da utilização de medicamentos sem eficácia contra a Covid-19. Esse caso prova a existência do gabinete paralelo, porque lá foi feita uma pesquisa orientada, articulada pela senhora Nise Yamaguchi e o senhor Paulo Zanotto, que eram integrantes desse gabinete paralelo. Essa pesquisa, ela foi fraudada, ela é falsa, não corresponde à realidade. Foi feita com muitas pessoas que não tinham nem conhecimento de que estavam sendo submetidos a um trabalho pseudocientífico, mas o que está aqui foi objeto de material documental. 99% do que tem aqui é material documental. Então, nós podemos, na minha opinião, fazer muito bem, tranquilamente, uma cariação entre o senhor Pedro Benedito e o material que tem aqui. Atentar para um fato muito grave desse pessoal da Prevent. Eles estão aqui numa nota pública no site, veladamente ameaçando as pessoas que queiram contribuir com a CPI. É grave. A pessoa não vem aqui e solta uma nota ameaçando as pessoas que estão contribuindo com a CPI. Olha, gente, o que não falta é lambança de depoente nessa CPI, né? Numa hora o depoente esquece, inclusive, ou não confirma a própria mensagem enviada por WhatsApp. Noutra hora, sequer lembra onde mora, né? A situação é complicada. Vai vendo, Brasil. Vai vendo, Brasil. Você pode olhar para cá, meu amigo, rapidamente, aqui, olho no olho. Você lembra onde mora? Não, não lembro. Tem uma mensagem sua sendo apresentada pelo senador Rogério, falando que o senhor estava tendo um encontro com Karina e com Eduardo Bolsonaro. Não, não conheço. Homem, é sua mensagem. Ele estava no escritório da Karina, mas tinha várias outras pessoas. Pronto, já está ajudando. O senhor teve várias vezes no Senado, senhor Marconi? Eu vim aqui na época que eu fazia parte dos movimentos democráticos. O senhor é articulador político. Vai vendo, Brasil, vai vendo, Brasil. Tu é doido, é? Não lembro. Mas já tem a mensagem aqui, no seu WhatsApp. Empresas me procuram para fazer esse trabalho em concorrência política. Concorrência política? Vai vendo. Meu amigo, agora lascou-se, porque eu te falar, agora lascou-se tudo. Eu não lembro. O senhor conhece mais gente da família do presidente, né? Eu não tratei nada de valores com eles. Vai vendo. Pergunta certa, resposta certa. Pergunta errada, resposta errada. Eu não lembro. E Roberto Ramos, ele disse que é um laranja de Tolentino. E eu tô convencido de que é mesmo. E ele devia até ter um aumento de salário, porque o papel que ele fez aqui... Ô, Tolentino, o senhor já foi meu vizinho? Queria saber se eu tinha um vizinho ilustre assim. Eu fui atrás da casa, senadora Soraya, do Dr. Marcos Tolentino, lá em Macapá. Olha aí, tá lá nesse endereço. Esse é o terreno baldio. E aí aqui tá a casa do Marcos Tolentino. É uma casa meio difícil. Olha, pro patrimônio que o senhor tem, é meio inadequado e meio insalubre morar numa casa dessa.
Vai vendo, Brasil, vai vendo. Veja, ele combate a corrupção antes e um valoroso e depois defensor. participa. Olha, um bolo de rolo. É o que nós estamos vendo hoje no governo do presidente Jair Bolsonaro. Um bolo de rolo. É isso aí. Bom, sextou, né, gente? Então a gente dá uma parada aqui para respirar e conferir aquilo que de mais interessante bombou nas redes nessa semana. E antes de a gente conversar aqui com o consultor de monitoramento de redes do PT, Pedro Barciela, a gente só lembra para você, para se ligar num vídeo que foi postado essa semana pelo nosso senador Jean Prates, do PT do Rio Grande do Norte, muito interessante, esse bombou e muito nas redes também. Depois a gente vai tentar deixar o link ali na descrição embaixo, mas de qualquer maneira você pode achar ele na própria rede social do senador Jean Prates. É um vídeo com muita informação, muito interessante, ele alcançou nada menos que 260 mil visualizações, mais de 3.700 comentários e 18 mil compartilhamentos. É muito interessante o vídeo, vale a pena depois dar uma olhada, tá bom, gente? E vamos então direto conversar com Pedro Barciela, que é consultor de monitoramento de redes do PT. Tudo bom, Pedro? Tudo bom, Nilo? Prazer falar com você, parabenizar aí o PT no Senado pela iniciativa, muito interessante poder ter essa conversa aqui. Interessante para a gente também poder receber você toda sexta-feira, Pedro, batendo um papo sobre as redes sociais, né, sobre aquilo que mais interessante está acontecendo, está rolando, aquilo que bombou nas redes. Aliás, o que bombou nas redes essa semana, Pedro? Então, Nilo, primeiro que eu trouxe, achei bem interessante a gente pontuar, porque é um tema que ele sobrevive nas redes sociais, para além de uma série de pautas que a gente vê acontecendo aí, né, convocações para o 7 de setembro, com o presidente invocando alguma intervenção à ditadura e por aí vai, as convocações para o dia 12 de setembro, mas, para além disso tudo, a questão do custo de vida, ela se mantém muito alta, e isso chama atenção porque são publicações, são menções extremamente orgânicas, né, e isso pega muito quando as pessoas compartilham, e aqui pode ser uma foto do posto de gasolina com o preço do combustível, né, a gente tem um meme até até certo modo antigo, que mostrava uma foto de um posto de gasolina antigo, já com o preço sendo comparado. A gente tem muita foto de alguns alimentos que há um certo tempo a gente não via no supermercado, quanto mais com o preço que está, né? Então, osso de patinho, osso de frango, algumas coisas que muitas vezes supermercados ou açougues até davam, né? Para as pessoas que tinham interesse ali. Hoje a gente vê isso sendo cobrado, um preço muito alto. Então, esse tipo de conteúdo, para além do que qualquer um dos atores da polarização tentem debater, esse tipo de conteúdo ele ainda viraliza muito nas redes sociais por ter esse impacto e por estar no dia a dia ali das pessoas, né? Interessante. E, de fato, tem determinados argumentos, né, que são usados, em geral, pelo próprio presidente da República, como a questão do próprio preço da gasolina, né, que acaba sendo colocado na conta dos estados, quando, na verdade, isso não tem nenhuma justificativa plausível. E isso também está sendo desmontado pelos memes ao longo dos dias, não é isso? Exatamente, Nilo. É uma questão que eles sentem, né? O governo federal entende o impacto que isso tem, seja no debate nas redes, seja na avaliação do governo federal, o impacto que esse aumento no custo de vida tem na opinião das pessoas, na opinião da população no geral. Então eles tentam a todo momento essa narrativa, né, que eles constroem bolsonaristas de tentar jogar a culpa para outra pessoa, porque eles nunca têm culpa de nada. Então essa tentativa de acusar governadores pelo preço do ICMS, um imposto que já está congelado aí há muitos anos, né? Então essa tentativa de sempre colocar a culpa em outra pessoa, se for possível colocar em algum ator da oposição para eles, melhor ainda. Então eles vêm tentando fazer isso com os governadores, não conseguem porque a realidade se impõe. Vimos até algumas notícias aí denunciando até mesmo a Petrobras por propaganda enganosa com relação ao preço e como ele é constituído nos estados. Enfim, a realidade se impõe, né? Por mais que a fake news exista, a realidade, ora sim, ora não, ela se impõe no debate político aí nas redes. Teve um outro assunto que me parece também repercutiu bastante nas redes essa semana, que foi o 19º processo, né, sobre o ex-presidente Lula, que acabou sendo arquivado, né? Isso também bombou, não foi, Pedro? Exatamente. Isso é interessante porque é um movimento que vem desde a suspeição do ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro lá atrás, né? Cada derrota que a Lava Jato teve
quando é desmontado, né, toda essa perseguição, essa farsa que se construiu para denunciar o Lula e tirá-lo das eleições de 2018, toda vez que uma vitória de Lula ocorre na justiça, isso é lembrado, né? Então as pessoas contextualizam e relembram a história desde o momento de que se inicia a perseguição contra o Lula até o ano de 2021. Então as pessoas não deixam esquecer, né? Quase uma lembrança construída ali a cada vitória, a cada uma dessas 19 vitórias do ex-presidente Lula na justiça, corroborando o que de fato aconteceu, que houve uma perseguição contra ele que o retirou das eleições e o levou à prisão, né, ali no ano de 2018. Então cada um desses momentos, cada uma dessas vitórias é relembrada e colocada num contexto geral ali nas menções, no debate político, nas redes sociais. Pedro Barcelo, te agradeço muito a atenção, que bom estar contigo. Te vejo na próxima sexta-feira para você estar aqui com a gente, não é isso? Combinado, Nilo. Até lá, um prazer falar com vocês. Obrigado, um abraço, até mais. Então, gente, falar em derrota, houve uma derrota grande de quem queria dar um golpe no projeto, na lei aprovada pelo Congresso em 2014, que foi o Marco Civil da Internet. Esse golpe no Marco Civil veio por meio de uma medida provisória que acabou derrubada pelo Congresso, na medida em que foi devolvida a MP pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ao Palácio do Planalto, e também houve uma derrota no STF, na medida em que a ministra Rosa Weber acatou a ação direta de inconstitucionalidade movida pelo PT contra a medida provisória. Essa medida provisória basicamente alterava o Marco Civil da Internet para dificultar a retirada, né, de conteúdos mentirosos e também de conteúdos de ódio na internet, assim como dificultava a punição, né, das contas responsáveis por essas publicações. Com essa retirada, né, com essa derrubada, então segue o baile, valendo então o Marco Civil da Internet, é menos um problema, pelo menos por enquanto, né, porque a gente sabe que essa turma aí toda hora pronta. Vamos lá. Gente, vamos agora, enquanto a gente falava sobre esse assunto, a gente lembrou aqui que o próprio líder do PT no Senado, o senador Paulo Rocha, do PT do Pará, falou a respeito não só desse assunto que a gente acabou de comentar aqui, né, que é a derrubada da MP da 1068, que é justamente a das fake news, né, e falou de outros assuntos também. Vamos ouvir o recado do senador Paulo Rocha? Olá, aqui quem vos fala é o líder da bancada do PT. Foi nós, principais responsáveis pela não aprovação, a derrubada da medida provisória 1045, que ainda está cheirando de vitória ainda aqui. E essa semana, o presidente do Senado, naturalmente articulado e a gente na pressão democrática, a devolução da medida provisória que tratava da questão dos fake news, né? Que é uma grande arma do governo Bolsonaro. E esta semana também nós estamos nos deparando com debate sobre a reforma eleitoral. Nós temos um posicionamento aqui que a lei eleitoral não deve ser mexida, não deve ser mudada, porque é uma lei bem recente e ainda não se passou 2 eleições e já querem mudar de novo as regras. Por isso, a nossa posição é contra a coligação, a visão de governos democráticos e governos com esta visão presidencialista que tem no nosso país, não se sustenta com 30 a 35 partidos. E nós sabemos o tamanho do nosso compromisso e a dimensão da nossa responsabilidade, porque é aqui no Senado que nós temos que buscar saídas para a crise que este governo levou o nosso país. E o senador Paulo Rocha, representando a bancada do PT, é autor do projeto de lei Paulo Gustavo. Projeto esse que pode ser votado já na próxima semana no plenário do Senado. É nada mais, nada menos do que a maior transferência de renda, de recursos públicos no Brasil para a classe artística, para o setor cultural. Tem até um vídeo que está rolando na internet, vocês talvez já tenham visto, que foi feito justamente pelo Comitê de Aprovação da Lei Paulo Gustavo. Vamos acompanhar esse vídeo?
O corpo vai, a obra é eterna. Paulo Gustavo marcou uma geração. Com certeza! E agora pode marcar um novo tempo para a cultura brasileira. Apresentamos o projeto de lei Paulo Gustavo de Fomento à Arte. Adoro! Mais que lei, é movimento, é resistência, para garantir a existência da nossa arte. Ai! A lei Paulo Gustavo traz solidariedade em tempos de pandemia e pandemônio. Tá entendendo a bagunça que é esse país? Chega! São 4 bilhões de reais do Fundo Nacional de Cultura para estimular a música, o teatro, o cinema, todas as artes e garantir renda para os artistas que mais precisam. Você tá me entendendo? Porque afinal, sem plateia não tem teatro, sem público não tem show, sem gente na rua não tem arte na rua. Hein? Cultura é um direito. Apoie essa ideia. Publique nas redes com a hashtag Lei Paulo Gustavo e nos ajude a aprová-la no Senado. Lei Paulo Gustavo. Juntos para nossa cultura resistir. Um dos artistas que articulou, né, a construção desse projeto de lei Paulo Gustavo é o nosso gigante Sérgio Manberti, que nos deixou há exatos 15 dias, no dia 3 de setembro, aos 82 anos, vítima de uma infecção pulmonar, né? O Sérgio Manberti participou de várias reuniões e a gente separou aí um trechinho de uma delas em que ele fala justamente do Paulo Gustavo e do projeto de lei. Eu conheci pessoalmente o Paulo Gustavo e uma pessoa de luta, uma pessoa generosa, além do grande talento dele como artista, que fez bem para tanta gente, e acho muito apropriado que o nome dele esteja associado a esse nosso novo movimento de auxílio emergencial, e é muito importante que a gente tenha esse nosso projeto aprovado no Senado, né? É isso aí. Enquanto a gente pressiona pela aprovação da Lei Paulo Gustavo no plenário do Senado, abraça o gigante Sérgio Manberti. Gente, a gente vai mudar de assunto para falar de uma batalha importante que acontece na próxima semana. Na verdade, são 3 batalhas, porque são nada menos do que 3 leis importantes que tiveram vetos do presidente da República, né? E aí começa o trabalho dentro do Senado pela derrubada desses vetos. Uma delas foi vetada integralmente, é a Lei Assis Carvalho II, de apoio emergencial aos agricultores e agricultoras familiares, né? O relator do projeto foi o líder do PT, senador Paulo Rocha, né? E a lei acabou simplesmente sendo vetada na íntegra, com a justificativa de que não atendia ao interesse público. Agora vamos ver o que é a lei, né? Basicamente, a lei atendia, nesse período emergencial, agricultores familiares, né, que respondem por nada menos do que 70% daquilo que o brasileiro coloca à sua mesa, né, de comida, e naturalmente haveria aí uma transferência por meio de incentivos fiscais, por meio de auxílio emergencial, né, de R$ 2.500 durante todo o período de pandemia, e a prorrogação também das dívidas e o crédito facilitado. Pois bem, esse projeto, essa lei foi vetada integralmente, e seria o caso, naturalmente, de perguntar ao presidente da República o que seria de interesse público se isso não é, né? Enfim. A outra lei que teve vetos é a lei que permite a quebra temporária de patentes, né, de vacinas e medicamentos durante pandemias. O projeto foi do nosso senador Paulo Paim, né? Por fim, também foi sancionada, e com vetos, a revogação da Lei de Segurança Nacional. Um dos artigos vetados é contra a disseminação em massa de fake news. Bolsonaro também disse que esse artigo contraria o interesse público, né? Evidentemente, a gente sabe que a posição do presidente, né, não é novidade nesse caso, né? Bom, essa lei, só para a gente fechar esse assunto, foi criada durante o regime militar, né? Até hoje é usada para perseguir quem critica ou manifesta alguma coisa contra o governo, né? Um verdadeiro entulho da ditadura. E vamos lembrar também que no Senado quem relatou a proposta foi o nosso senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe. Bom, a data da próxima sessão do Congresso ainda não está marcada. A previsão é que ela aconteça no dia 28 de setembro. A gente vai acompanhar, claro, dia após dia, porque a briga vai ser boa.
Mudando de assunto, o senador Jacques Wagner, do PT da Bahia, comandou aí uma audiência pública, né, na Comissão de Meio Ambiente. Ele é presidente da CMA, Comissão de Meio Ambiente do Senado, e essa audiência teve por objetivo discutir os resultados alarmantes do último IPCC, é uma sigla em inglês para Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas. Vamos ouvir um trecho da participação da ativista sueca Greta Thunberg e também da indígena Samela Sateré-Mauê. As duas participaram dessa audiência, né? E a gente só lembra, para quem está acompanhando a gente aí pela rádio PT, que a tradução da Greta Thunberg, que vem agora logo no início do vídeo, né, é feita por um homem. Eu acho que o plantão do dia era um tradutor e não uma tradutora. Vamos acompanhar o vídeo. O que os líderes do Brasil estão fazendo hoje é vergonhoso, é extremamente vergonhoso, porque o que eles estão fazendo com os povos indígenas e com a natureza. Esses acontecimentos que têm ocorrido no Brasil têm colocado em risco essa população e também a própria floresta amazônica. Nós, povos indígenas, pensamos em um futuro em que o nosso território e que a nossa vida não seja constantemente ameaçada, e que nós não precisamos sair do nosso território por direitos constitucionais garantidos. Em um futuro em que nós, povos indígenas, não precisamos nos preocupar com a nossa terra sendo invadida por grileiros, por garimpeiros, pela mineração, por desmatamento, caça e pesca ilegal. Para mim é muito estimulante ver esse despertar da nossa juventude indígena, negra, quilombola, a nossa juventude brasileira despertar para o tema tão fundamental quanto é a questão do ambiental, da preservação do nosso planeta e dos direitos ao respeito à identidade de cada um. E já que o assunto é a proteção do planeta, a sustentabilidade, só para a gente lembrar que agora, nessa semana, né, houve a revoada dos nossos irmãos indígenas, ficaram aqui em Brasília, né, por 2 semanas, né, um pouco mais. Eles estavam acampados na Funarte, né, fizeram longas caminhadas, passeadas, em protesto contra o marco temporal. O placar do julgamento no STF, onde está sendo julgado a tese do marco temporal, está por enquanto em 1-1. Houve pedido de vistas do ministro Alexandre de Moraes e a votação não tem data para ser retomada. De toda forma, a gente faz o registro aqui, claro, continuamos na luta. O marco temporal é uma tese que foi apresentada pelos ruralistas, que indica que só se pode reivindicar redemarcação indígena sobre terras em que os índios estavam até 5 de outubro de 1988, ou seja, a data de promulgação da Constituição. A gente sabe, na verdade, que os índios não estão, muitos deles, muitas etnias tinham sido expulsas de suas terras, como de fato aconteceu ao longo de todo o século XX e continua acontecendo, não é? E boa parte deles expulsa justamente pelos ruralistas. Então, é uma tese que merece a nossa reprovação. A gente está na luta contra o marco temporal e a gente continua aí acompanhando a votação no STF. Bom, gente, falando depois de saindo do marco temporal, a gente só faz um lembrete aí de que a gente tem aí agenda para a semana que vem, né? E a gente vai direto falando aí do que vai ser mais importante no plenário e também na CPI, né? Na CPI, por sinal, a promessa é de que haja dias tão quentes quanto os que vêm acontecendo aqui em Brasília, porque a gente está justamente bem no meio da seca, mais de 90 dias sem chuva, né? Bom, a comissão deve definir as datas dos depoimentos da ex-mulher de Jair Bolsonaro, Ana Cristina Vale, decidir também sobre a vinda da advogada de Jair Bolsonaro, Karina Cufa, suspeita no mínimo aí de tráfico de influência. Outro que será ouvido nos próximos dias é o ministro-chefe da CGU, a Controladoria Geral da União, né, Wagner do Rosário. Muita atenção também na Comissão de Assuntos Econômicos, que pode votar a privatização dos Correios. Bom, como a gente falou antes, né, a Lei Paulo Gustavo, claro que está aqui na nossa lupa, né, porque deve voltar para a pauta do plenário nesta semana que vem. Né, a campanha para aprovar a lei segue a todo vapor e a gente espera trazer para você essa boa notícia nos próximos dias. Bom, para terminar, nesse domingo, dia 19 de setembro, comemoramos o centenário de Paulo Freire,
né? Então a gente passa aí para o serviço sobre o que vai acontecer nesse final de semana, e não é pouca coisa não, gente. Às 14h vai ter uma live imperdível com convidados nacionais e internacionais. O ex-presidente Lula, o escritor Leonardo Boff, o filósofo Mário Cortella, a viúva do educador pernambucano Nita Freire, lideranças educacionais e sindicais do Brasil e do mundo vão participar. O evento será transmitido ao vivo no YouTube da CNTE, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Não esquece, é domingo, dia 19 de setembro, tá bom? Já no Senado, na segunda-feira, dia 20, às 16h, vai ter uma sessão solene para celebrar os 100 anos de Paulo Freire. A iniciativa foi do nosso senador Jean Paul Prates, não é isso? Bom, por último, o PT está reunindo militantes de todo o país para debater que formação política o partido precisa. A Conferência Nacional Paulo Freire de Formação e Educação Política do PT está marcada para os dias 26, 27 e 28 de setembro. Aliás, desculpe, 26, 27 e 28 de novembro. Me corrija aqui a Renina, que está pertinho de mim aqui, é a nossa diretora do programa. Quem faz o convite aos militantes é um conterrâneo do mestre Paulo Freire. Vamos ouvir? Companheiros e companheiras do PT, o PT começa a sua Conferência Nacional de Formação Paulo Freire, numa homenagem extraordinária a possivelmente o mais importante educador desse país. O PT nasceu para dar vez e voz ao trabalhador. O PT nasceu para representar o povo oprimido desse país. Vocês estão lembrados que quando o PT nasceu, a gente era organizado por núcleo. A gente tinha núcleo por vila, a gente tinha núcleo por bairro, a gente tinha núcleo por fábrica, a gente tinha núcleo por local de trabalho, nos bancos, no comércio. E o PT tinha mais de 1.600 núcleos. E essa conferência vai cuidar de organizar a formação dentro do PT. É um pouco para recuperar aquilo que já foi o PT. E fazendo com que você se transforme no sujeito da história. Que você seja a história viva, contada pela sua boca, para que outros aprendam com você como é que a gente vai construir o PT. Por isso, depende muito de cada mulher, de cada homem, de cada simpatizante, de cada brasileiro ou brasileira que sonha construir um país igualitário, um país justo, um país solidário. Eu estou convencido que se esse processo de formação do PT der certo, a gente vai ser muito mais forte do que agora, a gente vai ganhar com muito mais força do que já ganhamos e a gente vai fazer muito mais do que já fizemos. Por isso, boa sorte para todos vocês e ajudem, porque o PT nasceu para ser grande e ele só será grande com a sua participação. Um grande abraço, um beijo no coração e boa sorte para todos nós. Nova primavera. O PT, quem faz é você. É isso, gente. Agora sextou de vez, né? Não tem mais jeito. Então, olha só. A gente vai se encontrar de novo na próxima sexta, às 17h. Desejo para você um belo final de semana, tá bom? Se for para as ruas, não esqueçam, né? Usem máscara, mantenham o distanciamento, afinal de contas a gente tem que proteger a gente mesmo e as outras pessoas, tá bom? Então não esquece, na sexta que vem, vem sextar com a gente de novo, tá bom? Um abraço, até lá!